com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Um cafezinho para começarmos. Um café com sexologia. Hoje também estou contando com o Rafael Teixeira aqui para ver perguntas ao vivo que venham pelo nosso Instagram. E hoje o nosso assunto, já prometido durante a semana nas redes sociais, é um termo em inglês, e que vai fazer algumas pessoas torcerem o nariz, até perguntando por que nós temos que inventar nomes novos. Essa é uma boa discussão que eu quero trazer com vocês hoje. O que tem essa discussão com o termo situationship? É um mecanismo, vamos dizer assim, de relacionamento situacional. Mas então o que é que tem de novo? Vamos com calma. Esse termo, quando foi literalmente criado há uns 10 anos, tinha alguns objetivos. Inclusive porque nas redes sociais, tipo Facebook ou nos aplicativos de paquera ou de relacionamentos ou de busca de relacionamentos, tem sempre o status da pessoa. A pessoa põe lá no relacionamento firme, casado, solteiro, um tico-tico no fubá. Olha só, já contei para vocês que alguém já usou esse nome para aquilo que nós estamos tentando discutir. E essa é uma coisa importante. Por quê? As pessoas querem rótulos, as pessoas querem novos nomes, novas formas que subgrupos ou grupos se sintam à vontade e usando aquele termo, aquela palavra, dá significado para algumas ações, para algumas atitudes. Horas. Mas é assim? É assim sempre? Então, esse termo situationship foi criado por um subgrupo e de repente começou a ser usado e já andou mudando de significado desde que inclusive foi dicionarizado em inglês. Mas ganhou mais importância quando há ano e meio, num relatório especial do Tinder, sim, o Tinder, do aplicativo, demonstrou que existiam quase metade, 49% das pessoas que se expressavam dessa maneira, mostrando que a ideia do situationship havia ganho um grau de importância para demonstrar o que seriam relacionamentos. Então, para começar a conversar, vamos categorizar, definir, tentar dizer o que era essa história de situationship, que eu já avisei vocês, porque alguns já chamavam de tico-tico no fubá. Em verdade, a ideia do situationship, assim como vários outros rótulos, termos que nós vamos conversar aqui e lembrar todos eles, já vou pedir para o Rafael começar a lembrar desses títulos, desses nomes, porque seria bom a gente ter essa relação daqui a pouco. Seriam relacionamentos de ordem de confiança, de ordem sexual, até de amizade, de um grau de amizade, mas que ficariam em alguma forma, numa superfície e que permitiriam relacionamentos sexuais. Faz sentido? Vocês já perceberam que eu estou falando de algumas coisas que têm nomes conhecidos e reconhecidos? Então já deixa eu perguntar para o Rafael. Rafael, eu falando assim, te lembra alguns nomes de alguns rótulos que a gente sempre usou no Brasil, por exemplo? Bem, boa noite a todos. E lembro, Oswaldo, eu acho que o que me vem à cabeça logo de início é o que a gente chama hoje em dia de ficante, né? Ou ficante premium, ficante master. Aí as pessoas inventam uma série de nomes, mas é o famoso ficar com alguém, né? Pois é. Amizade com Colorida. benefícios, pau amigo. Também tem o termo feminino, amiga. Amizade colorida? Nossa, até teve novela há algumas décadas aí que falava do assunto. O que eu estou contando para vocês é que a cada época parece que uma geração precisa criar um novo rótulo com um sentido semelhante. Mas já implica em algo que não é um namoro
ou seja, não houve uma configuração de compromisso. Aqui começa a haver a diferença entre todos esses termos e os namoros ou qualquer relacionamento de compromisso que também tenha um relacionamento sexual. Então, são pessoas que se encontraram, podem ter se encontrado na noite ou serem já amigos ou conhecidos, mas que percebem que gostam de estar juntos para atividades sexuais. A diferença é que essas pessoas não entabulam outros graus, tipos para o relacionamento. Que outros graus e tipos? Por exemplo, levarem para os grupos de amigos ou família. Vejam que quando uma pessoa literalmente assume um namoro, levar para os grupos de amigo talvez seja um passo muito importante, talvez não, é um passo importante. É um passo importante para demonstração de confiança e demonstração de socialização, de divisão, de demonstrar para as outras pessoas, os amigos, olha, agora eu tenho um relacionamento de importância e estou dividindo com vocês. Então, se já não existe isso, é complicado. Talvez vocês possam começar a configurar que muitas vezes as pessoas que já têm um namoro, bom, os dias de folga, sábado e domingo, fim de semana, já é dedicado ao relacionamento afetivo, não puramente emocional, não baseado só na emoção ou na emoção sexual. Aqui começa então a haver essa grande diferença. A diferença de apresentarmos para amigos e família é importante? Já é. Mas tem muita gente que literalmente namora ou assume um relacionamento, diz que quer ficar junto com a outra pessoa, mas assim, não quer levar para a família. Não... Também é verdade, mas não é comum. Por quê? Porque existem muitas festas familiares que a gente quer estar junto, não quer estar separado. O compromisso pode ser mostrado socialmente, pode ser mostrado publicamente. Essa é uma diferença muito importante. Um relacionamento baseado numa emoção e sem compromisso não precisa. Mais do que isso, mesmo algumas pessoas que se perceberam nessas condições sem compromisso, amizades coloridas ou situationships, percebem que até podem ter, por exemplo, 3 encontros semanais. Nessa semana, quem sabe na outra, mas dificilmente vão ser todas as semanas do mês. Certo, Rafael? O que você acha disso? Porque encontrar uma pessoa 3 vezes por semana, durante várias semanas, começa a ser compromisso, né? A gente começa a ter essa linha bem tênue, né, Oswaldo, sobre qual é a distinção entre compromisso ou não compromisso. Mas aqui eu acho que temos uma coisa que faz parte desse tipo de relação que as pessoas se propõem a, que é ter essa relação sem um certo compromisso, mas também não é uma relação sem respeito ou sem consentimento. Isso. Então, existe um grau de confiança, existe um grau de aproximação, de intimidade. Existe sim. Então, essas pessoas não estão ali se enganando. Talvez estejam... Se alguma delas tem uma expectativa além do encontro, que parece ser casual, nem tanto. Existem algumas coisas para nós pensarmos. Por exemplo, uma das coisas é não planejar. Não planejar significa, por exemplo, sábado à noite, 8 horas da noite, eu telefono e convido a pessoa para sair. Mas não houve planejamento anterior, nem compromisso anterior. Aí vocês podiam dizer assim, a outra pessoa fica esperando? Esse talvez seja o primeiro problema. Afinal de contas, fico em casa esperando, não tenho nenhum relacionamento fixo. Alguém vai me ligar para sair sábado à noite? Pode ser complicado. Sim. Aliás, eu fico pensando, se alguém não tem compromisso para sair sábado à noite, pode não ter. É verdade, pode. Sim. Mas ficar esperando alguém chamar por uma possibilidade imediata, porque essas pessoas que mantêm esses relacionamentos, elas têm algo que é como se fosse um combinado. A gente sai, é para transar assim, já sai direto para um motel, ou vou para tua casa, você vem para minha casa. Não precisa sair para jantar, não vamos sair para se divertir, não vamos para o cinema. Por quê? O objetivo não é esse.
geralmente, até mesmo as trocas de mensagens pelos aplicativos ou até conversando em áudio, usam terminologias, usam uma conversa direcionada para a atividade sexual. Já falam que está tendo vontade, sentindo, quero, vou chegar aí, vou fazer aquilo, aquilo outro. É muito imediato. Isso me chama a atenção. Isso começa a ser diferente para as tentativas até de relacionamentos de namoro. Mas então, pera um pouquinho, se estiver acontecendo com você, Rafael, dá para ter uma ideia de o que a gente poderia falar para as pessoas se elas começarem a ter a desconfiança de que estão num relacionamento sem futuro? Pode ter futuro, calma. Mas a princípio não tem futuro, porque ele é tão imediato e tão imediatista que não tem o compromisso nem para a próxima semana. Se você está desconfiada ou desconfiado que vocês estão num relacionamento assim, Rafael, o que essas pessoas deveriam estar começando a conversar consigo mesmas para saber, peraí, o que você acha? Eu acho que são coisas que vão envolver uma conversa pessoal do tipo, o que eu quero, o que eu gostaria dentro dessa relação. O indivíduo tem que começar a perguntar-se quais são suas expectativas no relacionamento com essa pessoa, com qualquer pessoa. De repente a gente sai à noite para qualquer lugar, está sozinho, encontra alguma pessoa que a gente acha interessante, acaba passando algumas horas com essa pessoa. Mas veja, até mesmo nesse relacionamento mais imediato, também não é comum as pessoas passarem a noite depois de fazerem sexo. Porque é como se fosse algo do tipo, cumpriu a função. Tem que ser bom para os dois. Quando você falou de um consenso, né, um consentimento, tem que ser bom e igual para os dois. Mas eu tenho notado também que várias dessas pessoas, são as que chegam no consultório, tem uma reclamação, que é como se... bom, mas a outra pessoa não pergunta se eu quero. Tem alguma vírgula. Se as duas pessoas tiverem compromissos fixos dos seus lados, essa situação, né, já está configurada, eles nem querem perguntar, mas nós vamos fazer vai ter alguma coisa séria daqui para frente? Ou seja, existe um momento em que talvez essas pessoas, ou talvez é um eufemismo, porque quando eu te perguntei, Rafael, é porque fiquei imaginando, se a pessoa não conversou consigo mesma sobre o que ela quer, qual é a expectativa, ela deve ficar num grau de ansiedade Bem mais alto. E fiquei pensando que deve ser desagradável, né? Será que ela ou ele vai me ligar hoje e não me mandou mensagem? A maior parte desses relacionamentos, eles tendem a ter uma comunicação mais constante nos primeiros dias, primeiras semanas. Se tiver prolongamento, começa a ter a comunicação só na data ou próximo da data onde exista uma tentativa, uma pretensão de um encontro. Sim. Pois é. Vai pensando aí, porque os relacionamentos de compromisso, no mínimo, exigem que as pessoas se comuniquem com alguma frequência. Para quê? Para dar confiança e garantia para outra pessoa que o relacionamento continua. Mas isso não é obrigação? É o que a gente chama de compromisso? Porque o compromisso é o que liga as pessoas. Os seres humanos, eles são ligados por compromissos e isto é confiança. Mas eu não falei que o relacionamento aí casual, então, precisa de algum grau de... Precisa de grau de confiança. Eu sempre fico compreendendo que uma pessoa só fica nua na frente da outra pessoa se houver um grau de confiança mínimo. Nosso grau de confiança pode estar afetado por alguma coisa. A gente faz isso nas baladas, né, Rafael? Sim, costuma ser esse contexto que às vezes a confiança pode não ter passado por tantos critérios assim, né, Osvaldo? Acabamos de passar pelo carnaval e talvez esses critérios diminuam um pouco de previsão e a gente corra alguns riscos. Normalmente, esse relacionamento mais seriado, porque eu não estou falando de um relacionamento casual, que fui ali, encontrei alguém, passei algumas horas, nunca mais vi. Eu estou apontando que existem pessoas que começam a, de uma maneira seriada, procurar essa mesma pessoa outras vezes. Vocês sabem que alguns desses relacionamentos podem durar anos. É mais provável que dure anos se as duas pessoas
já tem seus compromissos. Então, a cada muitas semanas, às vezes uma vez por mês só, às vezes menos, né? Às vezes a cada 2, 3 meses, começam a se comunicar para encontrar um dia e horário possível para as duas pessoas se encontrarem. O grande problema é se isto gera ansiedade. E por que eu quero dizer problema? Ansiedade, o sofrimento já não é uma coisa muito agradável. Mas provavelmente também não dê certo para sexo. Me lembrava de um cliente que me falava algo semelhante. Os dois eram casados e se encontravam a cada mês, 2 meses. Havia um sofrimento. Primeiro porque ele gastava uma grande quantidade de tempo na semana anterior com comunicações, tentando argumentar e tentando fazer crescer nele também aquela sensação de desejo para fazer encontrar e para outra pessoa também, vamos que vamos. Só que ele também terminava a situação sexual querendo correr para casa. Parecia culpa, né? A gente começou a achar de culpa. Pois é. Vejam, acabou de contar aqui, isso demonstra que talvez essa forma de relacionamento não esteja sendo 100% satisfatória. Já estou apontando para vocês que é bem possível que muitas pessoas que estão ouvindo possam dizer: mas eu tenho um relacionamento assim, é muito bom, é tranquilo, não é problema para a gente, já faz muitos meses ou faz anos que nós nos encontramos a cada algum tempo. Uma vez eu ouvi alguém falar assim: nós só nos encontramos nos meses pares. Uau! Parecia que era meio... parecia que era meio combinado. Sem problema. Mas se isso se estabelece durante muitos meses, até alguns anos, isso demonstra o grau de proximidade, de intimidade, de confiança, mas demonstra outra coisa. Essas duas pessoas reconhecem, percebem que elas não têm a intenção de terem uma vida juntos, não têm a intenção de fazerem um plano de futuro juntos, não querem morar juntos, não querem dormir juntos. Entenderam? Essa pessoa ainda me contou assim: não, sabe o que é? É que no sexo ela grita muito alto. No meu ouvido. Isso é problema? Pode ser. Desculpa. Sim. Cada um tem seu problema. Cada um configura seu problema. Vejam. Eu posso, de novo, começar a lembrar de vários clientes que tinham situações assim. Não é uma situação nova, não é uma situationship, é uma situação, não é nova. Não são condições novas, mas elas ganharam atenção porque essa discussão sobre relacionamentos mais fluidos, de menos compromisso, começaram a ser mais importantes. Rafael, você tem percebido também isso poder ser queixa de consultório? Porque, torno a dizer, eu considero que isso deve ser muito mais comum do que a gente percebe. E talvez muitos de nós já tenhamos passado por fases assim. E a fase é uma forma, talvez, de lidar com situações, lidar com uma perda de relacionamento, ter um término de um outro relacionamento. Uma fase, sei lá, onde nós não estamos emocionalmente tão bem para querer um relacionamento fixo. Nossa, Oswaldo, isso acho que são queixas muito comuns no consultório, né? Essa situação de estar em relações situacionais, em que a pessoa se vê encontrando alguém com frequência, ou mais de uma pessoa, né? Às vezes tem essa frequência fixa com mais de uma pessoa. Exato. E incômodos de, será que eu quero algo a mais? Ou eu gostaria de algo a mais e eu percebi que não vai acontecer? Ou a outra pessoa que eu encontro buscou alguma coisa e eu não estou disponível a oferecer. É muito comum isso no consultório. É verdade. Sabe, me dá a impressão que também uma outra classe de relacionamentos na nossa cultura se encaixam nisso. Sabe, a pessoa que virou amante. Porque, afinal de contas, o amante ou a amante são pessoas de confiança, de proximidade, de repetição de encontros, mas não tem compromisso. Mas o amante não são um compromisso? E acho que é uma questão também, Oswaldo, é casais que procuram essa terceira pessoa
Que eu já ouvi no consultório, assim, buscamos uma terceira pessoa e essa pessoa precisa passar por um certo critério de aceitação, né? Se sentir confortável nesse contexto. Mas esse casal não busca mais do que isso. E essa terceira pessoa, às Isso. vezes, se vê nesse lugar de querer algo a mais, ou se sentir desejando algo a mais. Então, isso também acontece, né? O que a gente chama por aí de marmita de casal, né? Que é outro nome. Vocês estão percebendo? Marmita de casal. Marmita é um termo que também é usado no Sim. Brasil para esse relacionamento sem compromisso. Pois é. Vocês já estão anotando aí, provavelmente, vocês que vão ouvir essa discussão em outros momentos, seja no YouTube, seja no Instagram das nossas redes sociais, vocês podem deixar lá também suas ideias. Também Sim. tem essa palavra, tem dezenas de palavras. Sim. Cada grupo social, subgrupo ou momento histórico cria um termo diferenciado para significar isso. Não estamos falando de um fenômeno novo. Não estamos falando de um fenômeno que está sendo criado. Mesmo que tenha sido muito associado a algumas redes sociais ou alguns aplicativos dizem de paquera, mas eu acho que não é paquera, né? É de tentativa de aproximação mais direta. Não, o termo, o contexto não é de hoje. Vejam que eu contei algumas coisas que têm seus aspectos positivos. Essas formas de relacionamento podem ser boas tentativas de aproximação, de conseguirmos entender e saber o que interessa para a gente, como é que nós nos sentimos. São formas de ensaio com o nosso próprio corpo para saber como nós somos ou funcionamos sem a pressão do compromisso. Se alguém com 17, 18 anos vai começar um namoro e tem que namorar, agora, peraí, se não for um relacionamento de compromisso, vai haver menos pressão. Talvez possa aprender muito mais. Talvez não. Vai aprender muito mais. Mas vocês estão percebendo que talvez muitas mais pessoas passem por situações de incômodos ou irritações quando não expressam suas expectativas. Foi o que o Rafael falou. Não sabem como comunicar o que sentem, o que pretendem sentir, não sabem dos seus planos de futuro, o que quer na vida. Então, estou contando para vocês que uma das grandes coisas importantes na vida das pessoas em termos sexuais é conhecer-se, é saber como você funciona, saber o que você espera de você, do seu futuro, dos relacionamentos, o que você espera do sexo. Senão você não vai poder comunicar o que você quer, o que você espera. Se você não souber comunicar a sua expectativa, você vai cair num relacionamento desses, onde de repente você fica esperando um sábado à noite, esperando que no Natal vocês vão passar o Natal juntos e não vão. Vai descobrir que a outra pessoa tem outros relacionamentos e você pensava que era único ou única. Viu? Existem seus incômodos se não nos comunicarmos. Porque se a outra pessoa diz que não quer nenhum compromisso, não quer uma continuidade previsível, pelo menos por agora, se você quer estar com essa pessoa, esteja. Esse não é um problema. Faz bem. Faz bem você também se dar algo positivo, gostoso de viver. E sexo é gostoso. Pode ser muito bom. Rafael, para a gente terminar esse assunto assim, te passou mais alguma coisa pela cabeça? Tem algo que você quer contar para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão nos assistir no YouTube ou no Instagram? Olha, Oswaldo, acho que o que fica para mim de mais importante é isso que você comentou agora no final, né? O quanto o sexo pode sim ser prazeroso, e tudo bem se for nesse formato, mas que ele exige autoconhecimento para eu saber o que eu quero, né? E o que eu não quero também, porque mesmo que possa ser prazeroso, às vezes eu entendo que eu não estou disponível para aquilo naquele momento e que eu não preciso me oferecer algumas coisas que não me agradam, né? Acho que esse autoconhecimento é necessário, porque só eu posso comunicar isso para outra pessoa, né? Então eu preciso saber, em certa medida, como dizer isso. Vamos ficar com essa ideia e pensar, horas, é bem possível que cada um de nós tenha as suas necessidades de, num dia ou outro, numa época de vida, ter um relacionamento que não seja estável e prolongado, mas que tenha nessa instabilidade
uma frequência de a cada semana ter um encontro, ou encontrarem si e poderem, se olhando, querer ficar juntos. Isso pode acontecer, isso não é errado. Mas pense, qual é a sua expectativa de vida? O que você quer na sua vida? O que você quer é muito importante. Você merece ser feliz. Para ser feliz, você tem que contar para as outras pessoas participarem da sua felicidade. Feito? Vamos fazer assim? Pode ser? Eu quero lembrar para vocês que todos os domingos, 8h30 da noite, nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial, conversando sobre aspectos importantes de sexualidade, de casais, dos relacionamentos de casais. Isso implica em saúde mental. Falando nisso, deixa eu dizer um assunto para vocês aqui. Vou trazer um colega que vem do Nordeste especificamente para falar de um assunto que tem suas importâncias. Nos últimos 20 anos aumentou mais de importância. Autismo e sexualidade. Nós vamos tê-lo aqui conversando, batendo um papo super intenso com ele, porque vai ser importante sabermos sobre isso e talvez começarmos a entender o que nós também somos ou como nós somos. Até domingo. Passem uma boa semana e contem conosco. Podem deixar suas perguntas e seus temas, querendo discutir seus temas. Nós estaremos aqui falando com vocês. Até mais. Boa noite.